Fala, turma, mais uma vez. Estou aqui dizendo para vocês que trouxe um conteúdo rico, né? Como sempre, né? Cada podcast, cada momento desse, sempre muito rico para você que quer empreender ou para você que já empreende, né? Que já está nessa labuta todos os dias. E esse é o objetivo, né? Desse podcast, da HBO Talks, né? Entregar esse conteúdo que pode fazer diferença, né? Então, pega o seu caderno, pega sua caneta, enfim, anote os insights, mas, ó, não só anota, né? Mas tenta colocar em prática, porque, enfim, é o que faz as coisas saírem ou mudarem, literalmente é a sua capacidade de executar aquilo que você aprende, tá bom? Então, hoje, assim como tantos outros, convidamos pessoas especiais, pessoas que vão trazer aqui para vocês insights valiosos, então não perde a oportunidade de colocar isso em prática naquilo que for possível, né? Enfim, anota uma coisa que eu preciso perguntar aqui para vocês, pedir para vocês. Ativa o sininho, compartilhe esse tipo de conteúdo com quem vocês entenderem que faz sentido, não é? E, enfim, utilize esse momento também para educar, né, as pessoas ou as pessoas que de alguma maneira precisam desse tipo de ação que você possa levar, né, de maneira muito proativa para eles, tá bom? Gabriel faz isso já há 14 anos, né? Produz não só conteúdos educacionais, mas trabalha com tantas outras frentes. Se você quiser também entender um pouco mais sobre ela, você pode acessar o nosso site e entrar em todas as outras plataformas possíveis, tá bom? Mas deixa de blá blá blá, vamos começar, né, ao nosso bate-papo, que hoje, enfim, eu trouxe aqui pessoas especiais, pessoas que deixaram apenas, né, de ser parceiros, né, comerciais para serem pessoas amigas, pessoas próximas. E é com muita satisfação, né, que eu quero deixar, inclusive, que eles se apresentem, para não cometer a gafe, obviamente, né, de esquecer alguma coisa que eles queiram enfatizar. Então, como sempre faço, né, vou dar as boas-vindas e eles vão se apresentar para vocês. Sejam bem-vindos os Paulos, né, porque agora eu estou com 2 Paulos hoje aqui, né. Bem-vindos. Obrigadão, André. Bom. Uma alegria enorme estar aqui, Perfeito. conversando com você e com toda a sua audiência, né? Boa. Eu sou Paulo Barreto, Perfeito. tá certo? A minha formação é de engenharia Boa. profissional, mas depois de um certo tempo eu parti para o ramo de alimentação. Boa. Um ramo completamente diferente, né, da minha vivência, mas que tem me ajudado muito a desenvolver algumas coisas boas aqui para o nosso estado. Boa. Eu já estou nesse ramo de alimentação há 42 anos. Nossa. Então já tem um bom tempo que Uma a gente vida. está aqui. 43 na realidade. 43. Fugiu. Não, pode ficar tranquilo. Vá, siga o Depois jogo. faz. Vá, pois faz. Pode ir. Vá. Tenho 42 anos nesse ramo, né, de alimentação. Trabalhei ainda 22 anos como engenheiro. Sim. Mas com o passar do tempo, eu vi que eu poderia contribuir mais para a nossa cidade, enveredando nesse ramo empresarial. Perfeito, perfeito. E aprendi muita coisa, porque não conhecia nada de negócios, né, e de comércio. Mas com uma grande dedicação que eu tive, passei a executar bem tranquilo esse... E a gente agora com maestria. Conversando aqui, a gente vai chegando em alguns pontos que vão ajudar esse processo. Perfeito. O processo que a gente faz. Boa, boa. E Paulão? Bom, eu me chamo Paulo Neto, né? Porque meu pai é Paulo Filho. Sim. Eu sou Paulo Neto. Eu, na verdade, tenho uma formação de comunicação social, né? Sim. Formado em publicidade e propaganda. E atuo na gestão da Casa Alemã com os meus pais desde 2002, né? Que foi um momento ali que houve uma cisão dos sócios do outro negócio da família da gente, né? Que era da minha avó. Sim. E aí, com essa cisão, meus pais criaram a Casa Alemã lá em 2002. Né? A gente passou a ter uma loja que a gente sentia que era nossa, né? Então, nesse momento, eu acho que meu pai meio que disse assim,
a gente precisa se unir, né, Sim. para entregar um trabalho Perfeito. que já era feito, né, durante tanto tempo, há 40 e poucos anos eles já Perfeito. estão no ramo, e que a gente abraçou, né, os Sim. filhos ali, a gente ainda estava em casa, né, com Sim. os pais, né, morando com eles, então a gente sentiu essa necessidade de abraçar a causa, né, e dizer, não, vamos realmente caminhar. tocar o negócio juntos. E hoje a minha área de atuação dentro da Casa Alemã, eu sou gerente comercial da Casa Alemã, Perfeito. e lá eu tenho um guarda-chuva ali que abraça a parte de manutenção, a parte de marketing da empresa, a parte de segurança do trabalho, né? E é um trabalho desafiador, né? Porque Perfeito. dentro dessa gama de atividades, com a quantidade de lojas que a gente tem, é um Perfeito. desafio a todo instante, né? Eu instante. acho que a gente está preparado para qualquer situação que ocorra, né? No dia a dia nosso, Sim. né? Porque a gente tem um número grande de clientes nas Perfeito. lojas diariamente, então Sim. é um desafio. Outra área que eu também fico responsável é a parte de TI, Sim. né? Tecnologia da informação. Então são esses os meus guarda-chuvas aí durante esse processo, né? Que foi um processo, não foi nada assim, de repente você vai ser o diretor ali, o gerente de marketing, enfim. Minha formação me ajudou muito, né? Nessa tomada de decisão, de querer estar dentro do negócio, né? Sim. Porque eu acho que você ali dentro da universidade, você vê as possibilidades que você pode trazer para o seu negócio e, de fato, ocorreu essa troca, né? De estar dentro da universidade e poder experimentar isso ali dentro de uma operação que já existia, né? Sim. Que já tinha um know-how, né? Sim. Porque a Baviera, apesar de ter ficado ali fora, mas a gente conseguiu criar uma identidade, uma marca. Perfeito. Então isso me ajudou muito e tem sido muito rico, né? Esse conhecimento de estar com as pessoas, né? Que eu acho que é o que mais a gente ali no dia a dia se envolve, né? São as pessoas, né? Sim. Perfeito, esse é o desafio. Perfeito. Uma coisa que eu queria complementar, André. O meu início foi, inclusive, com minha sogra, Dona Elze, que é a grande mentora de tudo isso, né? Ela quem tinha um sonho de fazer, de empreender e fazer uma casa de chá. Então, em 1982, eu morava com Sueli no Rio e nós retornamos para Aracaju, que eu vim trabalhar aqui numa empresa de energia elétrica. E quando nós aqui chegamos, nós conversamos muito com ela e ela disse, eu tenho um sonho de fazer essa casa de chá. E foi quando nós começamos. A Sueli, que é minha esposa, Dona Elze, eu e meu cunhado Luciano. Nós 4 que criamos a Baviera House, com a ideia dela, de Dona Elze. E depois de 20 anos que nós estávamos juntos, é que houve a cisão da empresa e nós criamos a Casa Alemã. Que ficou eu e Sueli e os filhos que vieram juntos. Perfeito. E essa era veja, senhores, para aqueles que são sergipanos, né, a nossa audiência, inclusive sergipana, é uma história que pode não ser conhecida no nível de detalhe que foi contado já aqui. Mas bem pouco provável que você conversando com sergipanos, a turma não conheça a Casa Alemã. Então a Casa Alemã é uma empresa, né, uma organização que hoje, para além daqueles que têm um convívio diário, né, com eles, né, com o Paulo, né, enfim, passa, né, pela própria lógica, né, da cultura, né, do dia a dia, de chegar lá no final da tarde, tomar um chá, que é muito conhecido, enfim, fazer qualquer tipo de ação que hoje, dentro do ramo em que eles trabalham, é muito pouco provável você não conhecê-los. Mas saber dessa riqueza, eu acho que traz para a gente, né, ou demonstra, ou começa a demonstrar para a gente os desafios que para chegar no patamar que eles estão hoje, eles passaram. E aí é justamente nisso que eu queria, né, incentivá-los a falar um pouquinho, né, desse momento, né, o momento em que houve de fato a separação, mas para além disso, né, entender que os meninos já eram mais jovens ainda, não tinha, né, ainda tanta intensidade no ato, mas tinha o desafio de construir algo, né, que já se vivenciava, 20 anos sendo vivenciados lá na outra marca.
E como é que foi esse início, né? Com eles ainda muito jovens, né? E eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho dessa história até o momento em que eles passam a fazer parte disso, É. né? Quando houve a nossa separação, nós, na separação, ficamos com apenas 2 lojas. Nós tínhamos 7 lojas e ficamos eu e a Sueli com 2 lojas no Shopping Jardins e uma loja que tinha na Praça da Imprensa. Perfeito, lembro. E nós tínhamos nessa época 37, ficamos com 37 funcionários. Certo. Então, ao longo do tempo, primeiro passo que a gente teve que fazer, porque nós saímos e praticamente não tínhamos local onde fazer a nossa produção. Perfeito. Então, num período de uns 8 meses, nós ficamos procurando um local onde nós pudéssemos trazer toda a nossa produção para cá. Isso foi um trabalho intensivo e Sueli foi quem descobriu uma casa que hoje é a Casa Alemã da Jorge Amado. Sim. Nós descobrimos essa casa e queríamos alugar inicialmente, mas o dono da casa disse que só queria vendê-la. E conseguimos, com a ajuda de meu pai, ele nos deu um empréstimo para que a gente pudesse iniciar esse processo. E trouxemos os funcionários para essa área que funcionou inicialmente numa garagem. Nossa. Não tinha nada, a casa teve que ser totalmente adaptada para isso e foi um trabalho onde surgiu uma coisa interessante. Sim. Que houve uma união muito grande dos nossos funcionários em querer dar o melhor de si para que a empresa voltasse a ter um nome. Perfeito. Que nós estávamos começando praticamente do zero, né? Perfeito. Então foi um trabalho muito difícil, mas que com a ajuda dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, porque muitos passaram a frequentar a nossa loja porque conheciam já o trabalho que a gente fazia. Entendi. Então foi muito interessante. E isso foi um crescente. Logo no início, a Luciana começou a participar e depois vieram Paulo e Bruno, 2 filhos meus que também participam desse processo. Muito bom, muito rico, né, esse processo e isso demonstra, né, com clareza o desafio, né, que vocês tiveram e que até hoje obviamente tem, que é onde começa talvez para mim um outro ciclo de pergunta, né, que eu acho que faz sentido, né, quais foram os marcos desse processo de evolução, porque eu imagino que cada momento desse trouxe um momento que ficou marcado, né? Pô, André, o início nos marcou por causa disso. A gente chegou nesse determinado patamar, a gente percebeu que precisava ir para um outro, né? Quais foram as ações que foram realizadas para que esses degraus pudessem ter sido, né, cada vez mais galgados, vamos dizer assim, né? Em que momento vocês perceberam que estava na hora de virar a chave para um próximo passo e o que é que a gente fazia nesse momento para que esse degrau ele pudesse ser alcançado? A Casa Alemã ele iniciou em maio de 2002. Certo. Nós levamos 7 meses, mais ou menos, para que a gente pudesse ter a nossa estrutura, que hoje nós temos uma parte da Casa Alemã da Jorge Amado. Isso foi um processo bem lento. E uma coisa que eu sempre investi, eu acho que é um investimento, é treinamento. Então, é uma das coisas que a gente mais investe em treinamento. Eu às vezes fico assim, como é que às vezes tem empresários que não conseguem enxergar que o treinamento, o conhecimento das pessoas é que levam a um sucesso desse empreendimento. Porque muitas vezes diz assim, você vai investir em seus funcionários, mas daqui a pouco vem uma outra empresa e leva esse funcionário. Ok, é o risco que a gente corre. Mas a gente sempre tem que estar procurando estar à frente. E se fixar em pessoas e empresas que nos tragam coisas boas. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental para quem quer empreender. Procurar sempre ver exemplos de pessoas e de empresas que tenham sucesso. Para você se espelhar e trazer aquelas técnicas que as pessoas usam para você. Perfeito. Não precisa inventar a roda. Perfeito, a roda já foi inventada, né? Exatamente. Muito bom. Veja que se a gente quisesse parar, inclusive, senhoras e senhores, o podcast agora, um insight valioso já estava claro aqui muito para vocês. A questão da educação como sendo um pilar, né, desse crescimento
e da percepção muito clara de consciência, de que a turma que está educada, ela consegue entregar, ainda que haja, né, entradas, saídas, pessoas que de alguma maneira fecham seus ciclos dentro da empresa. Mas entender que o processo educacional faz parte, perfeito. Isso me leva a uma pergunta que eu acho que faz sentido, hoje o desafio é mais técnico ou é mais comportamental? Porque a gente sabe que o desafio das nossas lideranças hoje, eles perpassam muito por esse, né? Será que hoje eu gasto mais tempo com ações de educação no campo técnico, porque elas vão levar a gente, sei lá, para um nível de produtividade, assim e tal, ou eu gasto mais tempo fazendo ações de educação para o ambiente comportamental, né? Eu sempre fico, né, naquela dicotomia. O que é que a liderança mais enfrenta? Comportamento ou técnico? O que é que vocês enxergam nessa hora? Olha, eu acho que a palavra hoje, cultura, Perfeito. pega muito esse cenário aí, né? Boa. Porque a gente já vê que a cultura do nosso negócio já era cuidar das pessoas. Porque quando você Perfeito. treina, você Exato, quer que a exato. pessoa cresça. Sim, Né? Então, esse formato de ensino, de conhecimento, sim. sempre foi algo que realmente a gente sempre procurou trazer profissionais, não só na área de atendimento, mas também na área de produção. Então, vem um chefe de cozinha Sim. para fazer um treinamento com a equipe. Sim. Você está disponibilizando ali um chefe que aquela informação que ela vai ter, como a gente acabou de falar, se ela sair, ela vai pegar para Perfeito. ela. Então, Exato. a gente procura sempre estar envolvido Sim. nesse processo produtivo também. Então, a Entendi. gente está no dia a dia com as pessoas. Eu acho que isso é valioso da nossa cultura. Sim. Porque a gente está ali Direto. na produção, diariamente, né? Acompanhando Sim. o dia a dia, né? Porque o alimento, a gente entende que é uma coisa que é cultural, Sim. que até nossa avó falava que a pessoa que tiver com raiva preparar um alimento, vai faltar uma química ali, né? Alguma Exato, coisa exato. pode não dar certo. Então, a gente entendeu isso, que é fruto da gestão de meu pai e minha mãe, Sim. que era justamente de cuidar das Certo. pessoas. Eu acho que esse é o campo, e eu vejo que algumas conversas que você já teve aqui com Sim. especialistas, Sim. eles trazem muito esse trazem. lado, né? E aí a gente percebe realmente que isso é um diferencial, Sim. porque a gente é um time. Então, se a gente jogar juntos, a gente vai entregar para o nosso cliente, que está Sim. lá na ponta, tenho certeza o melhor resultado para ele. Porque a gente tem que entender o que é que a gente está fazendo para quem está entregando. Perfeito. Então, perfeito. quando ele entende isso, fica mais fácil. Fica. Porque aí você pergunta, é mais difícil o técnico? Exato, o comportamento. Eu, hoje, a equipe que a Casa Alemã tem, um time que, essa parte técnica, eu garanto que hoje a técnica está mais tranquila. O nosso Perfeito. desafio diário é o comportamento. comportamental. Perfeito. E aí a gente já entende isso, tanto que a gente adquiriu agora uma ferramenta que Perfeito. traz como aliado justamente ter um termômetro, né, Perfeito, de como perfeito. anda o humor, da como turma. anda, fazer uma avaliação de desempenho, ver como é que está esse desempenho dele. Sim. Ele pode se autoavaliar, como eu posso avaliar ele. Sim. Então, é uma cultura que a gente vai criando lá dentro e percebe esse movimento que Sim. a pandemia, eu acredito que deixou Intensificou. uma certa facilidade para o digital, né? Sim. Para essas pessoas que estão ali no nosso dia a dia de trabalho, de contexto, que muitas vezes não tinham acesso, Perfeito. agora Distantes. têm acesso e buscam ter conhecimento quando entrega um conteúdo rico. Perfeito. Porque o que a gente está fazendo com essa plataforma é justamente integrando, engajando Perfeito. o que está acontecendo dentro da organização, dentro da Entendo. empresa. Então, é uma ferramenta de comunicação integrada que eu acredito que a gente tem muito ainda que aprender. Sim. Então, Sim. essa eu acho que é a grande vantagem Tá. das empresas, porque são dados. Perfeito. Então, quando a gente tem dados, a gente tem o poder de decisão mais assertivo. Perfeito. Então, o que a gente hoje trabalha é justamente dados. Perfeito. Esses dados eles estão se encontrando em setores específicos, né? A gente hoje tem uma equipe de liderança, são 15 líderes, Sim. né? A gente tem os nossos gerentes de lojas, Perfeito. cada loja tem uma gerente, e a gente tem também na produção um time de engenheiro de produção, Perfeito. nutricionista, técnica de nutrição, segurança do trabalho. Então, a gente tem um time Bom. que consegue, de fato, entregar um resultado e uma boa convivência ali no dia a dia, Perfeito. para que a gente consiga, de fato, trazer produtos, já que a química, né? A gente trabalha com comida, é uma coisa Perfeito. muito sensível, e o padrão é algo que a gente
se questiona muito todo dia ali. Sim. Como é que a gente faz para manter o padrão? Isso. Porque hoje eu estou com um funcionário que está aqui nesse setor que de repente eu preciso de outro. Então, Exato. esse facilitador, essa pessoa que chega, tem que estar tudo muito bem harmonioso, né? Para que perfeito. a gente consiga trazer assim, uma memória afetiva, né? Porque eu acho que o produto da gente tem muito isso, né? Associado. Né? O cliente vai lá, ele quer comer aquela torta de frango que comia quando era pequeno. Exato. Então a gente tem muitos relatos desses, assim, e a gente percebe essa responsabilidade quando foi passado, assim, vamos dizer assim, um bastão, né? Para essa gestão que somos hoje eu e meus irmãos, né? Meu irmão é da área financeira, minha irmã é da área operacional, com a produção, com contratação. E eu acho que a gente tem muito, cada vez mais, a construir um ambiente mais saudável dentro da empresa, mais feliz, que as pessoas, de fato, trabalhem num lugar que ela diga, poxa, eu trabalho aqui e me sinto bem aqui. Posso passar 10 anos, como a gente tem, né? 10, 15, 20, 30 anos aí com funcionários trabalhando com a gente já há tanto tempo. Então, isso eu acho que é um aprendizado rico, que eu acho que a gente já vem de geração ali, né? Cultivando. Aprendendo e cultivando para que a gente possa também ter uma sucessão, quem sabe, exato, né? Exato. Dos nossos filhos, dos meus sobrinhos, enfim. Perfeito. Obviamente, todo esse esforço gera situações extremamente positivas, né? E eu percebo isso que muitas organizações acabam investindo, as que investem literalmente em educação e traduzem isso como uma forma de fortalecer a cultura, ela colhe muito resultado positivo. Mas óbvio, né? A gente sabe também que tem a dor, né? A dor de você tratar tão bem, né, e transformar às vezes a turma, né, ter uma percepção muitas vezes de família. Uma vez um empresário disse, pô, André, você fala muito sobre a empresa ser um ambiente praticamente familiar, né, onde a gente promove tanto relacionamento, onde a gente acaba, né, tendo uma relação que para além do trabalho. Isso tem um perigo, que é natural, porque existe a lógica do paternalismo, a gente passa a cuidar das pessoas de tal maneira que elas acabam perdendo um pouco dessa lógica do limite, né? Até onde vai o limite? Até onde eu posso depois puxar a orelha e ela não se sentir como se fosse, meu pai, você está puxando a orelha, mas eu já faço há tanto tempo desse jeito, né? Quebrar muitas vezes a cultura é também um processo complicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer implementar culturas positivas, o processo natural a empresa nasce, ela é pautada em recurso, então se André deixa de ir para a empresa em algum momento, eita meu Deus, e agora quem é que vai fazer? Ela depois passa a ser pautada em processos, porque os processos determinam um padrão, então eu tenho o mesmo padrão de atendimento, eu tenho o mesmo padrão de produto, eu vou chegar na loja, né, da Casa Alemã em tal lugar, eu vou receber aquela mesma coxinha, aquele mesmo salgado, aquela mesma torta, com o mesmo gosto se eu parasse lá na Jorge Amado para comer. Então eu vou ter o mesmo gosto que tem lá. Então eu levo ela para um padrão, mas quando o padrão está implementado literalmente, que ele já entrou no DNA da empresa, aí sim a gente diz, agora virou cultura. Por mais que eu não esteja ali olhando para o padrão todos os dias para produzir, eu já sei que aquilo ali já faz parte do meu DNA, eu já produzo com o olho fechado, o sentimento é o mesmo e a gente vai começando a entregar os produtos iguais. Só que chega uma fase onde a cultura é que é um empecilho, porque se eu quero implementar algo novo, seja software, seja qualquer outra coisa do tipo, eu vou ter a cultura dizendo, pô, mas a gente não já estava fazendo assim, eu já estava acostumado a fazer assim. Aí eu queria que vocês comentassem isso. Em que momento vocês perceberam que a própria cultura agora era um fator de desafio, né? Disse, meu irmão, agora eu tenho que passar para esse campo aqui. Como é que eu vou desfazer uma cultura que eu já vinha martelando, né? Esse foi um processo, né, bem doloroso, bem interessante. E nós contamos com a colaboração aqui do nosso André, que fez uma mudança grande lá. Sim. E nós começamos isso com Gilton, da Ciclo, que prestou um serviço maravilhoso à nossa empresa, que trouxe vários benefícios de trabalho, né, com a gente. Trouxe uma pessoa maravilhosa, que é a Vera Tindó, que nos deu um apoio enorme, principalmente nessa fase de transição, de cultura da empresa, puxava a orelha dos três filhos, e deu um apoio muito grande. E nessa época, o Gilton me sugeriu que eu trouxesse uma pessoa que trabalhava com processos. Perfeito. E era uma mudança muito grande para se fazer, mudar processos que já vinham há 20, 25 anos sendo feitos. Perfeito.
E isso só funciona se o dono da empresa estiver à frente do processo. Apoiando. Se ele não apoiar o processo, nada Não será mudado. Perfeito. Então, nós tivemos um bate-papo grande sobre isso e eu acreditei nesse processo que você nos informou na época e levamos, eu acho que quantos anos? A lei foi de 2 a 3 anos. 3 anos. Para ciclar ele todo. Para fazer um trabalho onde houve uma mudança de... Isso houve, uma grande mudança de cultura e de processos que nós fazíamos lá. E, inclusive, o nosso engenheiro de produção hoje veio, cria desse trabalho todo que nós fizemos e hoje ele já está com a gente há 5 anos. Diga aí, 5 anos. Quer dizer, fora os 3 que nós passamos, isso tem mais ou menos uns 8 anos que a gente começou a implementar essa mudança e hoje a gente vê como valeu a pena fazer isso. Que as pessoas às vezes dizem assim, mas a Casa Alemã vai ter condições de investir num trabalho como esse. Perfeito. Em mudanças de processo, o que é isso? Exato. E eu acho que é fundamental você ter essa noção, não importa o tamanho do negócio, entendeu? É você acreditar que você pode mudar e mudar para melhor. Perfeito. Eu acho que isso é que é o mais importante. Muito bom, muito bom. E eu lembro, engraçado, senhoras e senhores, assim, teve uma época que no primeiro ano, né, de alteração, não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro que chegou um período que foi o final do ano. O final do ano era um processo, tipo, diferente do ano como um todo. André, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está fazendo esse negócio aí de previsão de demanda, está trazendo umas ideias aqui para a gente, para dizer que a gente só precisa produzir isso, mas você nunca vivenciou o final de ano aqui. Então vamos fazer o seguinte, faça a sua previsão aí, mas deixe com a gente, que a gente vai fazer. E se for o caso, a gente compara depois. Eu disse, tudo bem, vamos fazer, lembra? Eu lembro demais. E aí eu sei que a gente fez no primeiro ano, em paralelo, e quando chegou no processo final, a gente percebeu que se a gente tivesse seguido, na realidade, a previsão da demanda, a gente poderia ter tido um resultado talvez um pouco mais positivo. E aí, no segundo ano, com essa consciência, isso que ficou tão bonito, né? Ao mesmo tempo que estava realizando as mudanças de processo, eu também estava sendo, né, um processo de teste, né? Será que no final do ano, isso que está se comportando de forma tão regrada aqui vai permanecer? Porque a gente tem uma curva totalmente diferente de solicitações, de coisas que precisavam acontecer na logística e tal. E no segundo ano vocês aceitaram fazer conforme a previsão da demanda, né? E aí já foi um processo, eu lembro até, não sei se foi Paulo que disse na hora, André, sobraram acho que umas 4 tortas no máximo ali em cima da mesa. Antigamente a mesa ficava cheia e tal. E foi tão bonito, né, ouvir esse processo do entendimento, da mudança de cultura. Veja, a gente levou um ciclo de 2 ou 3. Mas depois veio um trabalho, salvo engano, comportamental com a Lidiane. Isso. Não é isso, mais ou menos? Exatamente. Porque veja, a gente fez um processo de mudança, né, de comportamento da empresa, perfeito, mas houveram outros atores aí nesse processo. Conte um pouquinho dessa história. Eu acho que um pouco antes, até de Lidiane, perfeito. A gente teve outros. Sim, eu acho que a característica da gestão foi sempre estar trazendo a gente para um movimento da integração. Perfeito, de integrar. Esse foi eu acho que a virada de chave foi o momento realmente quando a engenharia ali, ela participou do processo. Entendi. Porque aí a gente começou a ter os controles. Exato, né? A enxergar mais. E outra situação que aconteceu junto com a consultoria, que foi um fato... uma mudança muito drástica, foi a questão do sistema, né? Exato. A gente, quando vocês entraram, a gente tinha uma base de dados ainda DOS. Né? Que era um sistema daqui, né? da cidade. Perfeito. E aí a gente já tinha o sistema de frente de loja, só que a retaguarda ainda estava no DOS. Perfeito. Então foi um momento de virada, não só do processo em si, mas também da necessidade de ter uma ferramenta robusta para dar o suporte ao que a gente precisava fazer, que era justamente os controles, né? Os depósitos, a demanda, né? de compras, estoques, todo esse aparato que passou a ser integrado. Que até então você tinha 2 plataformas, inclusive na parte das encomendas, né? Sim. Então a gente sentiu a necessidade de customizar, né, esses programas para nos trazer até resultados melhores, né, na hora da entrega, né, da logística ali. Então, a ferramenta com o processo, ela encaixou no momento certo ali, com a entrada da engenharia de produção, né, com a chegada de uma técnica de nutrição. Perfeito. Então, a gente foi montando um time
com ferramentas. Perfeito. Então, isso realmente, como você falou, foram vários processos. Antes, a gente fez uma com o Ivan Maia, que a gente conseguiu fazer com a empresa toda, é um consultor de São Paulo. Certo. Ele tem um livro chamado A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Sim. Foi um treinamento longo. De alguns finais de semana, com a liderança e outro momento com toda a empresa. Foi até naquele Espaço M. Sei. E depois a gente também teve com Daniela, que também foi um momento importante, onde a gente criou vários processos também que precisavam estar mais alinhados. Com as reuniões semanais, a gente tem reuniões semanais com todas as nossas lideranças. E isso faz com que a gente consiga tratar tudo que acontece naquela semana e tentar buscar soluções positivas e estabelecer metas, né, semanais. Então, o processo ele tem que existir. Porque hoje, se eu tenho uma ferramenta de cultura, de engajamento dos recursos humanos, é porque antes disso a gente trouxe diversos trabalhos de treinamentos para que a gente conseguisse realmente ter o processo rodando. Inclusive, na implantação da FITS, a gente teve um feedback muito importante que a gente precisava só registrar. Porque o processo ele já existia. Então, o que a gente estava faltando era o registro. Então, foi como uma luva, né? A gente já tinha esse movimento acontecendo. Então, quando a gente pegou a plataforma e usou, a gente disse, pronto, era o que estava faltando para o processo ficar redondo, como diz a história. Então, a gente, graças a Deus, passou uma pandemia, eu acredito que a gente tinha dado. A gente tinha informação para dizer, eu vou fechar tal loja e tal loja. São essas duas que vão fechar. Vamos desligar 50 pessoas. Por quê? Porque a gente tinha na mão ferramentas, softwares que conseguiam imediatamente, na hora que eu precisasse, ele me entregaria uma consulta assertiva. Então, isso, com certeza, para qualquer negócio, eu acho que tem que ter uma técnica, né, forte, né, por trás. Dentre outros atributos, né, que são relevantes. Uma coisa, Paulo falou da pandemia, foi um momento bastante crucial para a empresa, porque nós tivemos que tomar essa decisão de fechar 2 lojas. Enxugar. Então, tivemos que tomar para salvar a empresa como um todo. Mas é uma coisa interessante que logo no finalzinho da pandemia, nós resolvemos arriscar, isso no início da pandemia que nós fechamos. Mas no finalzinho da pandemia nós resolvemos arriscar e abrir uma loja no final da pandemia. E já recontratamos mais 17 pessoas na época. E hoje, depois da pandemia, nós já abrimos mais 3 empreendimentos que já voltaram a contratar em torno de 28, 29 pessoas. Então, já houve uma compensação. Hoje nós estamos com 186 funcionários em todas as empresas nossas. Né? Então, esse é o momento. Mas uma coisa que nós estávamos falando e paramos foi com relação a Lidiane, que você falou. Lidiane da Imperson foi uma pessoa que nos deu uma ajuda também muito grande nessa parte de pessoal. Nós tivemos durante, acho que 2 anos que nós trabalhamos com ela. Recentemente é que nós paramos de trabalhar. Foi pós-pandemia. Porque a gente precisava cuidar. Então nós tivemos um trabalho com psicólogos lá dentro, que houve um acolhimento a muita gente lá da nossa produção. Entendeu? Então houve um trabalho muito junto com o nosso pessoal. De acolhimento. E isso foi super importante, entendeu? É importante que a gente registre isso. Perfeito. O trabalho de Job Rotation, eu lembro que foi no início, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a riqueza desse processo, né? Porque poucas empresas se dão ao luxo, ao prazer, ou até mesmo não entendem a importância de fazer isso, porque no final das contas ajudou nesse processo de entrega do bastão, né? A ótica da sucessão. Mas eu acho que ele é rico hoje até mesmo para empresas que não têm essa perspectiva de sucessão, mas dizem assim, eu quero entender a dor do outro, né? Às vezes eu encontro muito empreendedor que tem brigas homéricas, né? Produção com comercial com produção, com operações, manutenção com logística, e enfim.
em função justamente de cada um ter o seu silo, né? Trabalhar em silos, né? São departamentos que cada um está pensando a princípio em si, porque são cobrados em cima de metas, e essas metas muitas vezes são muito particulares, e a visão do todo, ela acaba deixando de ser vista, né? Como ele foi rico para vocês no entendimento do que cada um, né? Obviamente, com o impacto do seu trabalho, poderia afetar o outro, né? E como é que hoje vocês entendem o resultado desse trabalho que foi feito lá no início para o comportamento que vocês possuem hoje, né? Porque até onde eu os conheço, eu sei que o perfil ficou muito claro, né? A Luciana sempre para mim foi a mão de ferro, né? Foi o exercício da mão de ferro, né? Quando eu chego, eu gosto eu olho para ela, eu percebo nela a pessoa que bota o ritmo ali no processo produtivo de uma forma muito, André, assim, assado. O Paulo já é um processo um pouco mais afetivo, né? Ele faz a fisiologia praticamente na empresa toda. E eu sempre tive essas percepções. Mas eu imagino o Paulo passando pelo processo produtivo, com esse perfil. Do mesmo jeito eu imagino a Luciana saindo desse processo e vindo fazer o que o Paulo faz. Então deve ter sido muito rico esse processo e eu queria saber como é que vocês entenderam isso. Se foi fácil no início, se foi tipo, não, tranquilo, queremos fazer, ou se foi o processo, bom, tem que passar por isso, né? Foi um processo doloroso. Bastante doloroso. Porque, repare bem, foi um passo a passo, Sim, onde todos três passaram por todos os ambientes, exato, que nós tínhamos na empresa. Então, desde a parte de compras, exato, almoxarifado, recebimento, sim, produção, tudo isso, produção de coxinha, de salgado, de doces, todos passaram por todos esses processos. Setor de pessoal, perfeito, contabilidade, finanças, tudo isso. Sim. Eles passaram. E a partir daí, desse processo, houve um teste de aptidão entre eles, e cada um foi colocado na sua área em função de tudo isso que eles tinham passado. Entendeu? Então, talvez Paulo possa dizer um pouco mais, né, do que isso aconteceu, o sentimento dele com relação a isso. Mas que havia uma necessidade para que nós colocássemos cada um na sua área de aptidão. Perfeito. Que não houvesse uma coisa assim. E foi tão interessante porque nós já imaginávamos que isso iria acontecer. Em algum momento. E foi isso que justamente a nossa consultoria nos mostrou qual é o caminho que deveria ser dado a cada um e cada um ter sua área de atuação. Exato. Fazendo reuniões entre eles, perfeito, mas que cada um tivesse o poder de decisão na área que cada um iria assumir. E aí, Paulo? Eu, na verdade, eu acredito que essa seja a parte mais importante, sim, né, sim. Da virada de chave ali, para essa sucessão acontecer realmente. E isso ficar bem claro para o time, né? Porque o que a gente precisava se profissionalizar era para mostrar à equipe da gente que a gente era profissional. Perfeito. Que a gente quer entregar o melhor resultado para o cliente. Perfeito. Então, esse treinamento que foi colocado para a gente, eu acho que ele deu essa possibilidade de a gente formalizar isso e experimentando em todos os setores o que é que mais identificava ali com a gente, né, no dia a dia. E para mim, assim, foi muito tranquilo, porque eu já participei antes desse treinamento de diversos outros momentos em setores, em cozinha, em controle de produção, enfim, em movimentos que já existiam, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhando mesmo, atuando na área de marketing ali com meu pai, todo dia, acompanhando, saía da escola, ia para lá, ficava lá, então eu estava nesse movimento. Entendi. E assim, é muito rico, né, você poder tá ali com o colaborador, vendo de fato o que é que ele está passando no dia dele ali, porque a gente vive mais tempo dentro do trabalho convivendo com outros colegas, do que às vezes dentro da nossa casa com nossos filhos, né? Perfeito. Então, precisa ser um ambiente onde a comunicação ela flua, né? Entendi. Quando tiver um ruído, a pessoa saiba a quem ela vai recorrer, como isso vai ser tratado. Então, a gente foi percebendo que teria que ter essas figuras, mesmo que a gente não estivesse ali naquele setor, mas qual é a peça que está faltando aqui para a gente encaixar nesse quebra-cabeça, para que a gente consiga melhorar esse movimento. Então, isso foi mostrando a gente como era possível a gente atuar cada um na sua área. Claro que a gente hoje, para
tomar as decisões. Eu sou da área do marketing, mas a gente tem um comitê. Sim. A gente apresenta todo o material para juntos tomarmos a melhor decisão. Ação né? coletiva. Não é que eu estou ali, eu sou a ponte de ligação, estou com a agência nesse elo, né? Mas a gente sempre procurou tomar as decisões hoje. Meu pai sempre buscou, eu acho que desde o início, quando ele apresentou o projeto, que Sandra, a nossa arquiteta, né, que foi que desenhou aquela belíssima casa, né, que é uma referência no seu ar germânico, né, que a gente remeteu. E eu não acreditei quando eu vi aquela planta. Meu pai, a gente vai fazer isso aqui mesmo? É isso aqui que a gente vai construir, porque, assim... E fugia totalmente de um tradicional, né? Exatamente. Deixa eu só dar um detalhezinho que aconteceu interessantíssimo. Tinha um rapaz que passava com um caminhão da torre de lixo, de recolhimento. Ele passava todo dia lá e via o início da construção. Quando construiu a loja... Ele chegou um determinado momento lá, ele chegou na loja de tarde e veio com a esposa, vestida de noiva. Menina. E ficou lá na loja tirando foto. Aí eu fui para ele, que ele já conhecia a gente, eu disse, mas rapaz, por que é que você está tirando foto assim, aqui em frente à loja? Ele disse, é para eu dizer ao pessoal que eu estou indo para Blumenau, passar a lua de mel. Vai, rapaz, você tem história para contar, diga. Poderia fazer um livro. Sim. E aí, enfim, né? Foi para Blumenau sem sair de Sergipe. Eu acho, então, assim, eu tive a oportunidade, na verdade, de vivenciar, né? Meu pai, na verdade, permitiu que a gente permeasse, né, dentro da empresa desde o início. Então, isso... Eu já tinha essa liberdade lá na época da minha avó, então eu já permeava, eu já nasci ali dentro. Né? Eu digo até, eu e meus irmãos, a gente brinca que a gente tem uma vantagem, que a gente nasceu com o negócio, né? Quando a gente nasceu já existia, eu particularmente, então a gente viveu aquele ambiente com as pessoas que estão ali no dia a dia se dedicando. Então, essa lida, né, que foi importante quando a gente precisava dizer qual é a sua função? Você não é filho do dono mais. Exato. Porque, o filho do dono. Não é filho do dono. Aqui é uma empresa familiar, mas aqui a gente trabalha de forma profissional. Perfeito. Que é o nosso desafio, né? Cada dia mais trazer ferramentas profissionalizantes para que a gente consiga tomar as decisões mais assertivas. Muito bom. Eu acho que a gente sempre investiu, né? E deve continuar investindo nesse tipo de treinamentos, de ações que beneficiam tanto o nosso cliente na ponta, que vai sentir esse acolhimento, né, dos nossos colaboradores, como para eles que hoje a gente sai um pouco da caixinha do que era aquela gestão há tempos atrás. Né? Então, a gente hoje se permite mais a contribuir para um ambiente onde não seja só o trabalho, onde o colaborador ele consiga ver que fora dali ele pode ter uma vida com a família também, né? Com uma rotina, não só trabalho, casa. Então, não está preso. Isso. Então a gente tem se permitido a criar momentos como esse. Né? A gente tem feito caminhadas, em momentos estratégicos. A gente vai ter agora o Dia das Crianças. A gente está levando os filhos dos nossos colaboradores para o Alquimia. Perfeito. Filmezinho, ótimo. Então, são propostas que até então, se a gente não tivesse um planejamento, uma ferramenta que nos norteasse, né, um setor onde tivesse construído isso, desenhado, a gente não teria uma satisfação que hoje a gente encontra nosso funcionário satisfeito. A sensação hoje do time que a gente tem é um time que entrega esse resultado porque ele está bem. Perfeito. E isso me remete às próximas e talvez finais perguntas, e aí você não precisa ficar triste, porque é isso mesmo, enfim. Ia chegar um momento de fim, né? Mas a gente, enfim, né? Não tem como mudar isso. Mas são duas coisas que eu não posso deixar de perguntar para eles, né? Primeiro porque já ouvi e vi, né, iniciativas relacionadas à tecnologia. Eu queria entender como é que vocês hoje tratam tecnologia, principalmente por testes que eu já vi que vocês já estão realizando com drones,
se é algo que já estavam nos planos, né, e que de alguma maneira já com esses testes passam a amadurecer, né, a dinâmica de vocês para o além daquilo que a gente já faz no modelo tradicional. E como é que vocês pensam os próximos passos para o futuro, né? O que é que vocês enxergam em termos de Casa Alemã para os próximos anos, né? O que é a dinâmica, obviamente, naquilo que é possível falar, né? Porque tem coisas que são estratégicas suficientes para não serem abertas, mas entendendo que existem coisas que lá na frente se espera em termos de futuro, né? O que é que a gente pode esperar, né? Em termos de entrega, né? Eu acho que são duas perguntas que eu gostaria de trazer para vocês que vocês comentassem. E uma mais especificamente depois para o Paulo, né, levando em consideração o Paulo de 2023, né, como eu brinquei antes mesmo da gente começar, o que é que ele falaria, né, para aquele Paulo que recebeu a missão de iniciar em conjunto com a família um novo negócio, apesar de já estar vivendo nesse segmento há algum tempo, né? Eu acredito que muito do que a gente consegue contribuir para os empreendedores que nos ouvem é justamente com as experiências, né? E muitas vezes a gente carece, né, de bons conselhos, de boas perspectivas de empreendedores que trouxeram essa perspectiva de sucesso com muito trabalho, com muita dedicação e que às vezes falta, né, o aspecto do ouvir, né? E se a gente tem condições hoje de falar para mais pessoas, né, e levar essa comunicação, por que não ouvir conselhos que são positivos, né, que são valorosos, né, vamos dizer assim. Então são dois questionamentos, né? Como é que é a relação da Casa Alemã com tecnologia e os próximos passos? E quais são os conselhos e dicas que vocês podem gerar, né, para essa turma que está, ou iniciando ou que já está também na lida, mas que sem essa hoje, né? Eu acredito que a tecnologia a gente não tem como fugir não dela. estar aliada, né? Exato. Ela tem que estar aliada com a gente e hoje a gente percebe que são vários aliados, Perfeito, né? Porque perfeito. ela não chega só de uma fonte, né? Sim. Você não pode beber só de uma fonte. Perfeito. Então, o que eu percebo é que a gente tem várias fontes que você tem que estar trazendo para o time, certo, sendo transparente. Sim. Eu acho que essas informações não adiantam de nada se você não consegue bota ela na mesa redonda e trata. Eu acho que hoje a gente tem esse cuidado. Eu acho que é um dos maiores cuidados hoje que vem sendo feito. E você falou assim, essa perspectiva da Casa Alemã há algum tempo. Eu fico me perguntando também isso para o plano 2024. Perfeito. Quantas lojas, né? Porque em tão pouco tempo a gente já abriu. Então eu fico a gente tem que pensar realmente, né? Isso é algo que a gente está na pauta. Entender. Né? A gente precisa realmente saber, com essas informações que a gente tem, né? O que é que a gente precisa fazer. Exato. E que bom que a gente hoje consegue justamente discutir isso. Porque a gente está aberto. E o melhor de tudo, que o bom disso é que você tem um time. Claro. Hoje eu posso dizer que não é mais Paulo isso ali. Hoje eu tenho uma retaguarda comigo de 15 líderes que vão estar envolvidos no processo. Perfeito. Vamos chamar o time, vamos planejar. A gente já tem essa base, né? Perfeito. Que nos ajuda, porque várias cabeças pensantes, exato, né? Exato. Eu acredito que com isso certeza é diferente. Traz um diferencial. Então hoje a gente já se permitir a trazer informações, abrir as informações de forma técnica, de vários meios, de várias fontes, né? Eu acredito que só engrandece a nossa liderança para com os liderados, porque eles têm dados para poder tratar e isso é o nosso exercício, na verdade, né? Esse exercício, eu acho que ele é mensal, né? Todo mês, vamos lá, planilha, vamos ver, pegar contabilidade, PCP, vamos juntar, vamos sentar aqui e ver os próximos passos, né? Perfeito. Porque a gente, para você ter ideia, o nosso planejamento para o final do ano ele já começou. Com certeza. Então, a tecnologia está aliada ali para saber todo esse arcabouço, né, de informações que a gente precisa entregar nos próximos 3 meses de final do ano, né? Então, isso é algo que realmente só tendo pessoas boas, né? Técnicas, pessoas que entendam da técnica para entregar esse resultado. Eu acho que hoje as plataformas permitem essa instantaneidade. E eu acho que a gente que trata a informação, eu particularmente, quando eu quero informação, eu quero ir lá atrás da informação e eu acessar a informação. Já que eu faço parte da liderança, né? Então, hoje o exercício é a liderança tá
sempre trazendo isso online. Sim, Que sim, hoje sim. o online está aí para tudo, Para ser né? usado, perfeito. Então, eu acredito que a gente está num caminho já à frente Exato. nesse sentido, entendeu? Porque todas as plataformas novas, elas estão nas nuvens, né? Sim, Eu acredito que isso é uma grande vantagem hoje sim. dentro do mercado de tecnologia e digital, e que a gente percebe que tem o suporte, Sim, né? sim. Ele, quando você realmente precisa, ele está ali para lhe entregar a segurança, A né, que você segurança do melhor da precisa, né? informação. Você precisa confiar Sim, nisso, né? Então a gente tem construído essa confiança, essa base né? Essa base, dessas bases, né? E tem sido muito rico para a produzida. gente. E Muito é bom. bom demais participar disso, né? É muito Porque bom, muito bom. a gente vê o quanto rico É, isso é para a sociedade, né? sim, Porque a sim, gente sim. acaba entregando Entregando. esse resultado, porque a gente tem isso como aliado. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos para as dicas finais, né? Vamos para os conselhos. É interessante. Quem sou eu para Quem? dar conselho? Mas é interessante que a gente tem alguns pontos que a gente deve Exato. pensar um pouco. Quem está começando agora. Sim, Primeiro passo fundamental sim. é procurar sempre conhecer Perfeito. do seu trabalho, do seu produto que você Sim. quer colocar no mercado. Sim. Ponto importantíssimo, gostar de gente. Exato. Nós não podemos trabalhar com público Sim. se a gente não gosta de gente. Porque tem pessoas que correm Sim. das pessoas, né? Sim. Então esse é outro ponto fundamental. E um outro ponto é a disciplina. Sim. Muito bom. Sem disciplina, a gente... Às vezes a pessoa liga disciplina a uma coisa ruim, Sim. a uma coisa que a gente vai ficar preso. Sim. Pelo contrário, A disciplina vai nos dar a liberdade de realizar e ter tempo para realizar outras coisas. Se você tiver uma coisa estruturada, Sim. É muito fácil. Eu me lembro que Gilton, Sim. quando nós estávamos para fazer esse processo de sucessão, que na época a gente chamava, Jesus disse, não diga sucessão. Diga que você vai profissionalizar. E a partir desse movimento de profissionalização, isso vai surgir naturalmente, Sim. cada um no seu setor, e vocês vão poder cada vez ficar um pouco mais afastados, e eles só precisando de você e da sua esposa para alguma coisa mais importante. Deixe o operacional com eles. Então, isso é muito importante que a gente tenha. Muito bom. Eu acho que esses são alguns pilares que a pessoa pode trabalhar, né? Gostar de gente, ter disciplina, enfim, né? Conhecer do meio do produto, coisas que são fundamentais, que parecem bobagem, né? Para quem está iniciando, porque muitas vezes, enquanto empreendedores, nós entendemos que o nosso mercado ele traz uma característica que é clara, né? Para acho que todos aqueles que estão dentro do nosso país, o nosso empreendedorismo é um empreendedorismo por necessidade, na sua grande maioria. Então acaba que nós somos empurrados a empreender. Nem sempre aprendemos, né? Na faculdade, nem sempre tivemos a oportunidade de sermos educados para o empreendedorismo. E quando somos empurrados, precisamos ali, né, matar um leão a cada dia, e conceitos básicos como esse, né, de reconhecimento de produto, né, de enxergar se esse produto atende especificamente a uma dor, né? Essa dor é aquela necessidade que o cliente tem, o desejo dele, enfim, né? Entender que isso só é feito através de pessoas, ainda que nossa empresa seja tecnológica, tem alguém que vai precisar apertar o botão, e esse botão é alguém humano. Então, saber tratar de pessoas é extremamente importante, não apenas as pessoas sob a ótica do cliente, né, aquele que chega para comprar o nosso produto, mas pessoas que vão nos ajudar, e eles falaram muito bem sobre isso, né, o acolhimento às pessoas, o fato de tratar bem para que mesmo que elas saiam, né, nós estejamos preparados com um grupo que seja engajado o suficiente para entregar o que se espera, e fazer isso de forma disciplinada, né, porque a disciplina é que nos gera essa capacidade de dizer o seguinte: tudo bem, pecamos aqui, mas nós temos um processo que dá suporte, né? Seja ele tecnológico ou não, seja ele feito de maneira analógica ou não. Enfim, senhoras e senhores, né? Podemos reconhecer
claramente o quão rico foi esse processo, esse bate-papo. Leve, como se a gente tivesse, obviamente, né, ali numa mesa, né, de bar ou qualquer outro local que a gente pudesse estar tranquilo conversando. Essa é a ideia do podcast, essa é a ideia de entrega de conteúdo, né, sem tanto engenheirês associado, né, sem tanta palavra técnica, mas um bate-papo leve de pessoas que empreendem, de pessoas que vivenciam dificuldades, de que vivenciam tanto vitórias quanto derrotas, mas que faz com que o dia a dia ele passe a ser possível. Por quê? Porque temos uma disciplina a ser cumprida. E eu espero que você tenha anotado, né, literalmente, todos os insights. O bom é que você pode voltar, né? Na minha época não tinha essa lógica, né? A gente não tinha tanto podcast rodando, nem tanto conteúdo rodando. No máximo que a gente poderia voltar era a fita. E eu fazia isso com a caneta rodando assim a fita até poder voltar. Mas você pode olhar para o seu computador e voltar esse conteúdo e ouvir ou quantas vezes vocês quiserem, né? Então, agradeço mais uma vez, efetivamente, né, aos amigos que estão aqui, pessoas, né, queridas, que a gente aprendeu a gostar nesse período em que estávamos juntos, aprendemos muito com eles, né? Eles abriram as portas. Eu lembro como hoje, Paulo disse assim para mim, disse, André, eu estou contratando Neymar, mas eu não quero que venha Birubiru não para cá, viu? E aí eu comecei assim, meu Deus, olha que responsabilidade, né? Eu disse, André, nunca lhe vi na vida, recebi uma indicação aqui de vocês devem estar fazendo algum trabalho que seja legal, enfim, mas eu estou contratando Neymar. Eu não sei exatamente se você vai me vir com o negócio de birubiru pra cá não, certo? Isso não se preocupe não, doutor Paulo, a gente vai fazer o melhor, o máximo, não se preocupe não, que vai entrar o Neymar aqui pra gente rodar o negócio. E essa exigência, né, capitaneada por eles, nos fez nos entregar o melhor, né, nos esforçar para fazer o trabalho que precisava ser feito, para a entrega que precisava ser feita. E recentemente, Paulo brincou, mandou uma foto para mim do TBT, que eu disse, meu Deus, olha que tempo. E foi, inclusive, um dos posts que a gente fez no Instagram, que foi mais, tipo, a galera disse, meu irmão, velho, que massa, né? Quando eles passaram assim, puxa, André, você tava daquele jeito, nem usava barba, era mais forte e tal. Pois era outra pessoa, né? Exatamente. Isso quer dizer que você era assim, pois antes do CrossFit, né? Pois antes do CrossFit. E, enfim, foi um momento rico, né? E um momento gostoso. Então, a gente aprende, né, a entender que o processo de aprendizado não foram só deles, foi nosso também, né? Hoje outras empresas inclusive fazem parte da nossa cartela de clientes em função, né, inclusive do depoimento deles. De vez em quando o pessoal diz, André, eu vou começar a cobrar aqui, o pessoal tá ligando para perguntar se foi verdade o que vocês fizeram, enfim, então sou muito agradecido de coração mesmo, né, de coração a eles, que ajudaram, né, a HBO a ser quem é hoje, né? Em parte disso, né, parte do que a gente faz hoje, a gente pode também dever, né, à Casa Alemã. Então, não é apenas uma empresa que faz o que faz, entrega o produto que faz, mas que também ajuda, né, de forma muito clara outras empresas, né, a fazer aquilo que elas fazem, né? Então meu agradecimento também nesse sentido, né, para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, ative o sininho e um abraço aí para todos. E eu queria que vocês dissessem só no final como é que a gente faz para acessar vocês, né? Qual é o contato de vocês, a arroba de vocês, porque a turma que provavelmente está nos escutando pode ter isso muito claro na cabeça, mas aqueles que não estão, eles vão dizer aí agora como é que a gente faz para acessar. E o que é que, de fato, no final das contas, a gente pode contratar, né? Porque às vezes o pessoal acha que é só uma torta ou um salgado. Mas o que é que eu posso receber da Casa Alemã? Acho que agora é o momento de vocês também falarem um pouquinho sobre isso. André, eu vou só agradecer a você Perfeito. pelo convite que fez a gente. É uma alegria enorme participar desse bate-papo, foi muito bom. Sim. Mas eu vou deixar essa resposta para o nosso marketing aqui. Agora, aproveite, meu filho. Foi uma satisfação, né? A gente tá aqui nesse dia de troca, né? Esse bate-papo onde a gente tem muita história bacana, né? Perfeito. Que pode ser conversada aqui. E lá na Casa Alemã a gente tem uma gama de produtos muito variada, né? Perfeito. Eu acredito que muita gente não sabe, a gente tem um espaço Perfeito. que é o nosso salão de chá lá, né? Sim. Que a gente faz reserva, Perfeito. que é algo que é bastante utilizado para comemorações. E é um ambiente que a gente consegue atender 50 pessoas ali de uma forma mais intimista, né? Sim.
E a gente tem outros espaços também para reservas, que eu acho que é às vezes a pessoa quer fazer um encontro, quer fazer uma palestra para poucas pessoas, né? Eu acredito que lá tem um espaço onde possa atender, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Então eu acho que um bom momento de falar disso é que a gente está lá com esse espaço para também não só fazer festas, né? Mas sim para um workshop, alguma coisa do tipo, a gente disponibiliza esse espaço reservado, né? Então, dentre outros serviços que a gente tem de encomendas também, né? Que a pessoa pode fazer sua encomenda antecipadamente ali, com o maior número de pessoas para atender, né? E aí a gente consegue fazer essa entrega também através do nosso delivery. Perfeito. Muito bom, muito bom. Inclusive, já, né? Inclusive pensando aí em próximos eventos, né? Enquanto presidente atual, né, do Soma, né, que é um grupo de empresários, enfim, né, vamos pensar inclusive em tentar, né, fazer algum tipo de evento lá. Hoje eu tenho colocado mais ou menos de 35 a 45 empresários em cada evento. Acho que dá para a gente pensar também em um processo em fazer conjunto. Lá a gente tem a questão do horário, né? Exato, porque né? Que tem uma limitação, né? Hoje a loja nossa da Matriz vai até às 9, né? Ah, perfeito, é verdade. Então a gente está mais limitado. A gente, antes da pandemia, a gente fechava às 10, né? Perfeito. Só que aí a gente viu que não tinha tanta necessidade de estender uma hora e está funcionando, né? Então é algo mais limitado, né? Para reserva. Perfeito. Quando há uma coisa mais combinada, há essa possibilidade de a gente fazer um acordo e estender um pouco mais. Perfeito. Essa flexibilidade. Show de bola. E tem o nosso Instagram, né? Que é @CasaAlemã. Perfeito. Tem o nosso site também, que a gente reformulou há pouco tempo. Sim. A nossa homepage, que lá você consegue também fazer o seu pedido de forma online. Direta. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Senhoras e senhores, anotado, arrobas, contatos, vocês já sabem onde é que vão achar, né? Produtos deliciosos, tá? Eu amo, inclusive, esse é um dos problemas, você fica meio que viciado, então você toda hora você quer tomar um chá, quer comer uma torta, é uma confusão, senhoras e senhores. Só tenho que fazer coisa boa, certo? Inclusive, quando me lembro das visitas que fazia o processo produtivo, eu sempre disse, meu Deus, será que eu vou conseguir, né, fazer essas análises aqui sem querer comer, enfim. Então são produtos de mais alta qualidade, feito com muito carinho. Talvez seja esse o principal diferencial deles, né? O cuidado em fazer e de entregar produtos bem legais de qualidade, tá bom? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, um abraço aí para todos. Espero vocês no próximo podcast da Gabriel Talks. Abraço.